Primeira de Pedro, né? Primeira carta de Pedro. Você que não tem um exemplar da Bíblia aí, pode acompanhar aqui a nossa leitura. Hoje nós vamos prosseguir aqui com a exposição da carta de Pedro e vamos iniciar de onde nós paramos, né? Nós concluímos a exposição do capítulo 1 e nós vamos começar no capítulo 2 aqui. E vamos até o versículo 10 da exposição dessa manhã. Primeiro de Pedro, capítulo 2, do 1 ao 10, diz o seguinte: portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém? Nós vimos anteriormente, expondo o capítulo 1, que Pedro, depois de introduzir a carta e saudar os seus destinatários, ele vai encorajar os irmãos que estavam passando por grandes aflições e passariam por aflições maiores, piores, mais intensas. Ele encoraja esses irmãos, os destinatários da sua carta, que estavam passando por esses problemas, falando da grande salvação que nos alcançou. Ele pormenoriza a maneira como fomos salvos e fala das implicações dessa grande salvação na nossa vida. Diz que a grande salvação que nos alcançou é uma esperança que não perece, que não murcha, que não acaba. Diz também que nós somos salvos e a nossa salvação é garantida por aquele que nos salvou, né? Nós não temos problema com a ideia de perder a nossa salvação, porque nós não a conquistamos e também não depende de nós guardarmos a nossa salvação. Quem nos salvou, quem está nos guardando, é o que Pedro diz. E ele avança, depois de falar dessa grande salvação, para falar de um desdobramento natural na vida do salvo a partir da salvação que ele recebeu, que é a santidade. Ele fala que nós que fomos alcançados por essa grande salvação, que recebemos da parte de Deus a salvação em Cristo Jesus, precisamos responder com uma vida santa, digna do nosso Deus, compatível com a natureza do nosso Cristo. Ele não fala só de santidade, mas também fala de reverência, todos desdobramentos, né? Tudo isso, desdobramento da salvação que nos alcançou, da obra que Deus fez em nossa vida. E no capítulo 2, ele continua falando de desdobramentos da grande salvação que nos alcançou. Amém? Por quê? Eu acho que quando eu cheguei no fim dos filmes, vocês estavam falando disso. Que a salvação, ela tem um aspecto estático. É o ato de Deus nos salvar, e aí a gente fala que Deus fez passado por nós. Ele nos livrou da condenação, nós já estamos salvos. Não há mais condenação para quem está escrito em Cristo Jesus. Mas
mas ela também tem uma dinâmica de desenvolvimento que é a santificação. E Deus vai trabalhando em cada um dos salvos para desenvolver Cristo nos salvos. Isso é a santificação. Isso é desenvolver a salvação. Eu vou falar aqui, eu vou ler um texto, vocês vão ver, que essa salvação se tornará plena quando nós estivermos juntamente com Cristo naquele grande dia. Então aquilo que começou no ato da salvação, se desdobra no processo da salvação, culminará na consumação da salvação. A salvação tem todos esses aspectos. E nesse aspecto de continuidade, esse aspecto do meio, a gente vê vários desdobramentos a partir do que nos alcançou. E aqui no capítulo de número 2, depois de falar sobre santidade, depois de falar sobre reverência, e também dizer que nós devemos demonstrar essa reverência através de amor fraternal, ele começa a falar no capítulo 2, nesse primeiro momento aqui, dos 3 primeiros versículos, versículo 1, 2 e 3, fala do nosso crescimento espiritual. Amém? Redobrem a atenção para isso aqui. Nós vamos ler o texto, mas eu quero começar dizendo o seguinte: há uma grande possibilidade de você ser salvo e morrer infantil na fé. Morreu uma criança na fé. E todos nós aqui sabemos que uma criança que não se desenvolve, que não cresce, que não progride, tem grandes dificuldades para viver a vida. Depende dos outros, não pode dar conta de si próprio, diversas outras coisas que você sabe muito bem, né? E na vida cristã não é diferente. Na verdade, Pedro já usa uma figura para que você entenda muito bem como funciona esse processo na vida cristã. Ele fala nesses 3 primeiros versículos aqui sobre a necessidade de nós abrirmos mão de algumas coisas e a ideia de nós sermos crianças no momento que nós somos salvos, mas da necessidade de desenvolvermos a vida, crescermos na fé, deixarmos ser meninos infantis. Preciso começar dessa maneira. Wesley, como é que eu cresço? Como é que eu desenvolvo? Como é que eu progrido na vida cristã? Versículo 1 ele começa dizendo: portanto, esse portanto, liga o versículo 1, ou esse trecho, com aquilo que ele termina falando no capítulo 1. Tá? Ele termina falando que nós fomos regenerados pela palavra de Deus, através da pregação do Evangelho. Então, essa ideia da palavra de Deus agindo em nós está ligado ao que ele vai falar agora. Amém? Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Ele fala 5 pecados específicos aqui. E ele começa falando para a maldade, porque o termo que ele usa aqui para falar de maldade, fala da maldade que procede do coração do ser humano, que dá origem a todos os outros pecados. É o que está dentro do seu coração, é a perversidade do seu coração, é a maldade do seu coração que dá origem a todas as outras coisas ruins que você vai fazendo ao longo da vida. E aí ele continua, e ele fala em primeiro lugar da maldade, daquilo que procede do coração, da maldade, da natureza de cada um de nós, e ele continua dizendo que nós devemos também abandonar o engano. Nós não podemos viver uma vida de engano. Continua e diz que nós também devemos abandonar a hipocrisia. E a palavra que é usada para hipocrisia aqui, hipocrisia dentro do contexto onde Pedro escreve, era uma palavra que se referia aos atores da época. Os atores que interpretavam nos teatros públicos, a palavra que é usada para se referir a eles é a palavra que deu origem à palavra hipocrisia. E o que é hipocrisia se não atuar? Hipocrisia é nada mais, nada menos do que nós vivemos uma vida que não condiz com a nossa realidade. Tentarmos mostrar uma vida que não é a vida que nós realmente vivemos. E aí ele continua: depois de nós abandonarmos a maldade, o engano, a hipocrisia, nós devemos abandonar a inveja também. Não preciso falar sobre inveja. Você sabe o que é inveja, bem como todo tipo de maledicência. E aí você precisa ter em mente o contexto onde nós estamos vendo estar inserido. Você sabe que esses irmãos para quem Pedro escreve a sua carta estavam passando por perseguição, por momentos terríveis, difíceis, complicados, em virtude da sua fé. Eles estavam pressionados pela perseguição dos seus patrícios, dos judeus,
E pior de tudo, estavam para ser pressionados pelo Império de Roma. E você precisa entender uma coisa, nós precisamos entender. No meio da pressão e da provação, a gente sempre pode produzir duas coisas. Ou a gente produz pecado, ou a gente produz bons frutos para a glória de Deus. Ou aquilo que ainda há de mal em nós fala mais alto, e aí a gente é maledicente, aí a gente é invejoso, aí a gente é hipócrita, aí a gente é maldoso. Dentro desse contexto de pressão, ou a gente vive de maneira que Deus determinou, da maneira que Deus determinou. Sempre vai ser assim. E aí, para nós crescermos espiritualmente, você precisa entender, não dá para evoluir na fé se você continuar apegado aos pecados do passado. Aos pecados que são comuns na vida daqueles que vivem uma vida dissociada de Cristo Jesus. Não dá. O jeito de crescer é começando largando tudo isso para trás. Em outra versão ele vai dizer que nós devemos nos despojar, né? Despojar naquele tempo, essa palavra era usada para dizer de alguém que tinha uma roupa sobre si, né? E você sabe que naquela época as roupas eram longas, eram bem desconfortáveis. E aí quando a pessoa ia fazer alguma coisa, que aquela roupa o atrapalhava, ele se despojava, ele se despia daquela roupa para não ser atrapalhado no seu processo, na sua atividade. Então o que Pedro está dizendo é o seguinte: vocês devem abandonar isso. Se despir de tudo isso que é ruim e atrapalha vocês de avançar e crescer na fé. Versículo 2 ele diz, de maneira mais clara, essa ideia, né, essa figura de nós crescermos e amadurecermos na fé através da representação da vida de um cristão, a partir da figura de um recém-nascido aqui. Ele diz o seguinte: como crianças recém-nascidos, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Primeiro, o que eu faço? Eu abandono os pecados. Largo tudo aquilo que não condiz com a vida cristã e me impede de avançar. Murmuração, sem negócio como você sabe. Junto com essa lista que ele falou, larga isso tudo, abre mão disso tudo. Segundo, como um bebê recém-nascido, e aqui nós temos um. E eu vou usar ele como exemplo. A mamãe do Vitória, ela vai poder nos ajudar aqui na ilustração. Né? Do mesmo jeito que um bebê recém-nascido anseia, em algumas versões está escrito o seguinte: do mesmo jeito que uma criança recém-nascida deseja ardentemente pelo leite espiritual, pelo leite materno vocês devem desejar o leite espiritual, que eu já vou dizer o que é. Né? E a mamãe pode testemunhar para a gente. Como é que essa criança fica quando está fome? Você sabe quando uma criança tem fome, como ela reage? Você sabe. Ela não vai conseguir te dizer, mas você vai conseguir identificar, porque ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai berrar, e ela vai emitir um sinal de que ela está com fome. Pouca fome, chora pouco. Muita fome, chora muito. Até que ela seja saciada. O que Pedro está dizendo para os seus leitores é o seguinte: não tem, do mesmo jeito que essa criança, esse bebê de colo que você conhece muito bem, não tem aquele momento que ela grita a ponto da veia no pescoço saltar. É assim que vocês devem desejar o leite espiritual. É dessa maneira. E o que é o leite espiritual? O que é o alimento essencial para cada cristão? Você lembra que eu disse que, portanto, ligava ao final do capítulo 1 com o início do capítulo 2? Ele termina o capítulo 1 dizendo que nós fomos regenerados pela palavra de Deus. E não há nada mais essencial, mais elementar na nossa dieta espiritual do que o pão vivo. O pão fresco. Cristo Jesus, o Verbo encarnado, registrado na Santa Escritura. A palavra de Deus é o alimento que nutre cada um de nós para o crescimento e desenvolvimento espiritual. E isso aqui é interessante. É interessante e é triste ao mesmo tempo. Né? Porque tem um monte de gente, irmão, querendo cair para dentro de um trapão de mocotó.
Aqui na igreja, graças a Deus, eles estão muito radical, por causa da leitura. Porque é um pouco também. Mas aqui eu vejo, o povo que ama ler e tal. Isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus pelo povo da leitura. Pelo povo que gosta dos povos, pelo povo que gosta dos teólogos, pelo povo que gosta de tudo, ler tudo. Eu paro para conversar com algumas pessoas assim, você percebe na fala, na distribuição, de informação daquela pessoa, que aquela pessoa é uma pessoa que é livro de livros. Mas se a gente não começar pelo leite materno, não adianta comer nenhum outro tipo de coisa. Na verdade, tem gente que não pode comer outro tipo de coisa. Você já viu o que o mocotó faz com uma criança recém-nascida? É prejudicial, é forte demais, não é compatível com o organismo dela. E há quem queira saber de tudo antes de saber do que é elementar. Não faz do básico. Não se alimenta do básico. Não se nutre do básico. E eu encorajo, incentivo de meus irmãos, a gente tem um clube do livro aqui da igreja. Que todos vocês cresçam e avancem no conhecimento de Cristo Jesus, do nosso Senhor, em todo o conhecimento possível. Só vai agregar. Mas parar numa roda para falar sobre todo tipo de coisa, não sai num versículo, é complicado para o nosso contexto. Sabe? É difícil ter que lidar com a ideia de que o povo da Bíblia não gosta da Bíblia, não ama a Bíblia. E essa irmã vai poder, vou usar o exemplo, vai poder dizer para nós com qual frequência essa criança ama. Mais de uma vez por dia? Mas se a senhora ficar uma semana aí sem dar leite para ela? Então, como é que tem crente que fica um mês sem abrir a Bíblia? Um mês sem pegar na palavra de Deus. Wesley, eu não entendo. Para isso Deus deu os ministros para a igreja, para explicar o que você não entende. Agora a grande questão é: eu não consigo saber se você está lendo ou não. Preciso que você compartilhe comigo, com os outros irmãos que ensinam na igreja, ou com alguém apto para te ensinar também. Semana passada eu fiz, Se tu ganhar muitos seguidores, tu vai ter que me dar um dinheirinho. Fiz o merchan aqui do Gabriel, que está disponibilizando um estudo maravilhoso sobre a carta de Coríntios no Instagram dele. É só ir lá. Mas nem isso. E aí a gente gasta um tempão vendo quem vai no paredão, quem vai sair, quem vai ficar. E aí você pergunta quanto tempo essa pessoa dedicou de leitura bíblica na semana. E sabe o que é mais chato? Sabe o que é pior? Você não pode nem falar, porque hoje o pessoal fica emburrado. Quem você para se meter na minha vida espiritual? Está pensando que é mais santo do que eu? E é por isso que a gente tem um monte de gente infantil na fé. Gente que não sabe discernir nada. Pode tatuagem, pastor? Pelo amor de Deus, irmãos. Pergunta se pode tatuagem é pergunta de adolescente recém-convertido. Tá? Você tem mais de um ano de cristão que ainda não encontrou nas escrituras, ou deixou de encontrar nas escrituras um texto que foi isso, está muito errado. Não precisa ficar perguntando isso para mim, só você ler a sua Bíblia. Então é complicado. Esperar que nós cresçamos, desenvolvamos, se nós não temos o básico, o fundamental. Vai estar com o Gabriel? Cadê? Está contigo? Põe pra gente, Gabriel, por favor. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3. Olha o que o apóstolo Paulo, não botei aqui, não vou ler aqui com vocês, diz à igreja de Corinto. E você sabe que a igreja de Corinto era a igreja mais problemática daquela época, sabe disso ou não? Você sabe, a igreja de Corinto era a igreja mais problemática, mais carnal que havia naquela época. E olha o que o apóstolo Paulo diz: irmãos, não lhes pude falar como espirituais. E aqui você vai ver o que eu estou dizendo quando a gente fala sobre infantilidade na fé. Não pude falar como espirituais, mas como a carnais, como as crianças, ou como a crianças em Cristo. Então, quando a gente fala sobre imaturidade na fé, nós estamos falando de alguém
que vem a todos os cultos, participa de todas as programações, faz tudo, mas ainda é carnal. Sabe? Se escandaliza com coisa boba, briga por coisa boba, arruma confusão por coisa boba, tem dificuldade de perdoar, tem dificuldade de falar com o irmão sobre problemas pessoais, tem dificuldade com um monte de coisa que é fácil de resolver. É um povo carnal, é um povo que não é guiado pelo Espírito, que não é guiado pela palavra de Deus, que vive pela sua própria vontade. Continua. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então é o nosso comportamento que mostra se somos maduros ou não, né? E como nós conseguimos amadurecer na fé? Se nós nos alimentarmos de maneira adequada. E ponto final. Se você for uma nutricionista, nós temos uma muito boa aqui na igreja, né? Se for abrir um consultório, eu também vou começar a fazer o seu... Vou começar, né, a fazer a propaganda aqui. Você pergunta para ela como que a alimentação influencia no desenvolvimento da pessoa, e ela vai te dizer. Queria ler um outro texto, mas eu vou andar, senão não vou conseguir expor tudo hoje. Mas o que o apóstolo Pedro deixa bem claro é o seguinte: vocês têm que se alimentar com básico. Como? Do mesmo jeito que uma criança de colo deseja leite. Quando ela sente falta, ela grita, ela chora, ela anseia por aquilo que a nutre, vai fazê-la crescer. Comecemos pelo básico, tá? Wesley, não sei, pergunta. Nós estamos aqui para isso, para servir vocês com esclarecimento. Amém? No versículo 13 ele diz: se é que você já tem experiência de que o Senhor é bom, né? Ele faz aqui um eco do Salmo 34, versículo 8. Provem, né? Provar e ver de que o Senhor é bom. E há uma questão aqui na interpretação desse versículo 3, porque parece que o apóstolo Pedro não está questionando a experiência daquele povo, mas está afirmando, né, que aquele povo já teve uma experiência com Deus e eles viram que Deus é bom. Por isso eles devem buscar nutrição na palavra de Deus. É o mesmo exemplo, né, de Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que ele está tentando dizer aqui, né? Se vocês já provaram que o Senhor é bom, vocês devem comer, devem se alimentar, devem ser nutridos por aquilo que ele disponibiliza para vocês. Quando ele fecha esse bloco aqui, versículo 1, versículo 3, falando de crescimento, ele passa por um outro desdobramento da salvação que nos alcançou. E do versículo 4 até o versículo 10, ele vai falar da nossa condição em Cristo Jesus, o nosso Senhor, através de duas figuras que são extremamente importantes para a nossa compreensão do que nós somos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu queria que você redobrasse a atenção, porque se você entender isso aqui, a sua vida cristã pode mudar de uma vez por todas. Se entender quem você é em Deus, tudo pode mudar, né? Há muitos problemas no meio de nós, porque nós não sabemos quem nós somos em Cristo. Nós não sabemos quem nós somos em Deus, o que nós somos em Deus, o que Ele fez de nós, o que Ele fez em nós, né? A gente fica pensando que nós só somos mais um cidadão brasileiro que está tentando vencer na vida, se formar, ganhar muito dinheiro. A gente pensa que a gente é só isso, mas isso é reducionismo. Quando alguém diz que você é alguém que está aí só para ganhar dinheiro, só para ser bem sucedido, eles estão reduzindo a ideia daquilo que realmente nós recebemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos lá, versículo 4. Chegando-se a ele ainda está falando dessa nossa condição, né, de íntimos do Senhor, está falando de intimidade com Ele. Chegando-se a Ele, a pedra que vive. Ele vai falar de Cristo agora e ele usa a figura da pedra, que parece contraditório, né, porque ele diz que é uma pedra que vive, né, e você sabe que pedra é um objeto inanimado, não tem vida. Mas ele usa a figura da pedra para o desenrolar do texto. Uma vez que ele vai fazer uma figura aqui, vai trazer uma figura do nosso relacionamento com Cristo Jesus, o nosso Senhor, apontando para a ideia de que nós somos o templo vivo do Espírito Santo de Deus. Então ele usa a figura da pedra para já introduzir a figura que ele vai trazer mais à frente. E olha que coisa interessante,
Chegando-se a ele, a pedra que vive porque está vivo, ressuscitou entre os mortos, né? Uma esperança viva, está sentada à destra do Pai, intercedendo por nós, vai nos buscar, né? Olha isso aqui, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Isso aqui é extraordinário para o contexto. Por quê? Porque os irmãos que estão lendo a carta de Pedro também estão sendo rejeitados pelos homens. Quem já sofreu rejeição aqui? Não precisa dizer. Eu sei que em algum momento da vida você já se sentiu rejeitado, já se sentiu excluído, segregado, né? Não te chamaram para aquele bonde, não te chamaram para aquele churrasco. Isso é o mínimo, mas ainda tem um pouco mais, dá para ir além, né? Quando alguém olha para a gente de cima para baixo, acha que é melhor do que nós, quer nos colocar de escanteio, nos rejeita de maneira deliberada e a gente se sente mal, né? Pedro está deixando claro para os irmãos que estão lendo sua carta: Jesus, a pedra que vive, também foi rejeitada pelos homens. Irmão, isso aqui é para você amadurecer na fé. Se Cristo Jesus foi rejeitado pelos homens, por que você não? Se ele foi perseguido pelos homens, por que você não? Se ele sofreu na mão dos homens, por que nós não? E aí, no capítulo 10, quando ele envia os seus discípulos numa missão, ele deixa bem claro: ó, o caminho é perigoso. Vão perseguir, vão matar, vão fazer coisas horríveis com vocês. Mas o servo não é maior do que o seu Senhor. Se chamaram o mestre de Beelzebul, chamaram Jesus de demônio. O que eles fariam com seus servos, seus seguidores? Então, qual é o nosso exemplo máximo de sofrimento? É o próprio Cristo. Ele foi rejeitado a fim de que, no nosso momento de rejeição, nós tenhamos na mente o exemplo de que alguém que não deveria passou por momentos muito difíceis também. Então ele deixa claro que Cristo foi a pedra rejeitada, para que quando você for rejeitado, você entenda: ih, meu Deus, estou passando a mesma coisa que o meu Senhor. Cara, eu amo o capítulo 4 de Atos, quando começa a falar das reações, das primeiras reações dos apóstolos depois de ele ir embora. Eles são apanhados, são açoitados, são ameaçados, e aí eles sofrem, acho que é o 4 ou 5. E aí eles começam a celebrar, porque eles foram açoitados, perseguidos, espancados. E o texto diz por quê? Eles foram achados dignos de padecer pelo nome de Cristo. Para eles é uma honra sofrer pelo Senhor que morreu no lugar de cada um deles. E a gente não quer passar por aquilo que o nosso Cristo passou com mais intensidade. Se você é rejeitado hoje, lembre que a pedra principal foi rejeitada antes de você. Mas aí tem um outro ponto, contraponto disso, que é para levantar o nosso ânimo, né? Rejeitada pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. E é isso aqui que importa. Quem te rejeitou? Os homens. E como é que está o seu relacionamento com Deus? Ah, Wesley, Deus me aceitou graciosamente por meio de Cristo. Então, o pessoal costuma dizer por aí, né? Não importa o que Deus pensa de mim. Não é bem assim. Não é bem assim. É importante que nós venhamos dar um testemunho digno da nossa fé, que nós sejamos os mais íntegros possíveis para glorificar a Deus. Contudo, se os homens não nos honrarem, nos rejeitarem, nos perseguirem, fizerem todo tipo de coisa ruim contra nós, o importante é que Deus já nos aceitou. Rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Então não importa o que a sua família diz sobre você, seus amigos dizem sobre você, seu chefe, as pessoas da rua, não importa o que as pessoas pensam de você, você precisa entender que a despeito das pessoas, você era inimigo de Deus e agora você é amigo de Deus. Que você estava longe de Deus e agora você está perto de Deus. E no final das contas, irmão, quem vai dar a última palavra não são as pessoas que nos perseguem, é aquele que morreu no nosso lugar. E qual vai ser a última palavra? Para quem se manteve rebelde, apartai de mim, eu não conheço vocês. Quem perseguiu a igreja, apartai de mim, não conheço vocês. Quem esmagou e humilhou o povo de Deus, apartai de mim, eu não conheço vocês. Lançados no lago de fogo ardente,
onde há pranto e ranger de dentes. Agora, para quem foi fiel a Cristo Jesus, tem um vínculo íntimo com Cristo Jesus, foi salvo por Cristo Jesus, vai ouvir da boca dele, não do patrão, não do amigo, não da família: entrai no gozo do seu Senhor. Está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Então, se eu for rejeitado pelo mundo e for aceito por Deus, eu estou de boa. Porque foi o que aconteceu com Cristo Jesus, nosso Senhor. Rejeitado pelos homens, mas eleito por Deus e precioso aos olhos de Deus. Continua no versículo 5: também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aqui ele introduz mais uma figura, além da ideia de nós sermos esse templo do Senhor, constituído por várias pedras. E aqui eu preciso ressaltar isso. Eu sempre que posso, na Bíblia, quando eu passo por um texto aqui, eu falo sobre a necessidade de congregar, porque não dá para ser igreja sozinho. Onde você vê isso, Ed? Quando o texto diz que nós todos somos pedras vivas e somos edificados casa espiritual. Pensa no monte de tijolo. Essa pessoa que está do seu lado é um tijolo de uma grande casa espiritual. Aí eu te pergunto: tijolo é casa? Não, tijolo não é casa, telhado não é casa, alicerce não é casa. Casa é todas essas pedras juntas. É o povo de Deus unido, tendo como elo o próprio Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não dá para ser igreja em casa, não dá para ser igreja sozinho, não dá para ser templo sendo um tijolo só. Você entende isso? No capítulo, não precisa abrir não, Gabriel, mas no capítulo 6, segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala de maneira muito clara, no capítulo 6, versículo 16, segundo aos Coríntios, ele diz que nós não devemos ter associação com a idolatria e com as coisas desse mundo. Por quê? Porque nós somos templo e casa de Deus. Deus habita em nós. Nós, a igreja de Cristo Jesus, é a habitação do Deus vivo, não é essas paredes. É por isso que quando você vem aqui nos visitar, eu digo: esse aqui não é outro lugar senão o salão do seu exército. Isso aqui é só um salão. Isso aqui é só uma estrutura onde a gente pode ficar abrigado, do sol, da chuva, onde a gente pode se reunir de maneira mais privada, mas isso aqui é só um salão de festa, e não é igreja. As pessoas me perguntam: onde é que é a sua igreja? Minha igreja é na Rua do Fórum. Nunca vi igreja por ali, não. A gente se reúne no salão de festa. A igreja entra nesse salão de festa. A igreja está dentro desse salão de festa. Vocês são a igreja, a casa de Deus. Ele diz, depois de dizermos que nós somos a casa espiritual, e aqui ele está fazendo referência ao templo do Antigo Testamento, ele diz também que nós fomos feitos casa espiritual para sermos sacerdócio santo. Aí ele entra com uma outra figura para falar da nossa condição, do nosso momento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Além de nós sermos a casa de Deus, o templo de Deus, nós também somos aqueles que prestam serviço diante de Deus. Quando ele fala de sacerdócio aqui, ele está falando no mínimo de três coisas. Primeiro, do acesso direto ao Pai. Antigamente só o sacerdote podia entrar no templo, e o sumo sacerdote no Santo dos Santos ficava fechado com uma cortina no Santo dos Santos, e Jesus, diz o escritor aos Hebreus, abriu, rasgou o véu na sua carne, e agora todos os cristãos têm acesso direto à presença de Deus. Amém? 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 Você entendeu isso? Então você pode orar na sua casa, sozinho, e ir direto para a sala do trono. Você é o sacerdote por meio de Cristo Jesus. Você não precisa da irmã que entrega a revelação. Você não precisa do irmão que é ungido. Você não precisa de mim. Você precisa de mim para outra coisa. A Bíblia diz que eu estou aqui para te servir. Servir de que maneira? De expor na Bíblia e ensinar na Bíblia, para te edificar, para te amadurecer. Agora, para ir a Deus, é com tu e Ele. É você e Ele, no seu quarto fechado. Por isso que a gente diz, a Bíblia deixa de maneira muito clara que alguns elementos que estão disponíveis para a igreja, como dons, como práticas,
são para a comunidade. Aí a gente pode exercer aqui, mas tem coisa que é pessoal, tem coisa que é para o quarto, tem coisa que é tu e ele e você. Então vai para dentro do quarto e pode abrir a boca, porque o trono não está vazio. Não é um gabinete político que você demora muito para entrar ou de repente nem entre. Está aberto. 24 horas a sala do trono está de porta aberta para receber a mim e a você, a fim de que nós sejamos alcançados por graça e misericórdia, a fim de que nós tenhamos comunhão direta com Deus. Então, em primeiro lugar, ele fala desse acesso. Em segundo lugar, ele fala do serviço que nós prestamos aqui, diante dos nossos irmãos, na comunidade, mas também ao mundo. Somos nós que ministramos o que temos aqui diante do mundo. E por último, ele fala da intercessão, né? É por meio da igreja de Cristo, esse povo sacerdotal, que o mundo pode se achegar a Deus. A mensagem do Evangelho, o ministério da reconciliação, foi entregue à igreja. Você é ministro da reconciliação. Você é quem pode ir diante do mundo como sacerdote de Deus e dizer: venham ao Todo-Poderoso, por meio da pregação do Evangelho. Era o dever do Israel, do antigo Israel, ser uma nação sacerdotal a fim de que o mundo fosse a Deus por meio dela, mas eles falharam nessa missão. Mas em Cristo Jesus, essa missão recaiu sobre a igreja do Senhor, sobre mim, sobre você. Nós devemos ir ao mundo e fazermos esse papel de intercessores diante do mundo. Ele continua o versículo 5, concluindo, dizendo que nós não só somos sacerdotes santos, mas também temos a finalidade de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Wesley, e o que isso quer dizer? Isso, em primeiro lugar, fala da nossa adoração, fala do culto que nós prestamos aqui, comunitário ou pessoal dentro de casa, mas vai para além disso. A nossa adoração não está restrita a uma música, a nossa adoração não está restrita a um cântico. A adoração é um estilo de vida que glorifica a Deus. Romanos 12, 1 fala do culto racional, do culto lógico, a partir de tudo aquilo que Deus fez. Primeiro Paulo desdobra todo o Evangelho, do capítulo 1 ao capítulo 11, e aí depois ele faz um apelo. Por isso tudo que vocês ouviram, vocês têm que prestar o culto racional, o culto lógico. O culto lógico é o quê? Sacrifício por completo. Ou a sua vida sacrificial é um culto a Deus, seja no casamento, seja no trabalho, seja nos seus relacionamentos, ou você falhou na adoração. Toda a nossa vida é adoração. Toda a nossa vida é um culto. Tudo que nós fazemos deve glorificar a Deus. Amém? Isso é sacrifício espiritual no texto. Aí do versículo 6 ao versículo 8, ele usa 3 textos do Antigo Testamento para continuar a ideia de que Cristo é a pedra principal da grande construção do templo de Deus, da casa de Deus. Né? O primeiro é Isaías 28, 16, versículo 6 ele diz: pois isto está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Em outras palavras, ele está falando. O profeta Isaías estava dizendo naquela época: vai chegar um tempo que Deus vai levantar alguém que ele chama de pedra, a fim de que o povo de Deus pudesse confiar nesta pessoa, nesta figura, nesta pedra, para não ficar desguarnecido, para não ser envergonhado. Né? Mas ele continua. Portanto, versículo 7, para vocês os que creem, esta é pedra preciosa. Então ele deixa muito claro que para o crente essa pedra, que é Cristo, é preciosa, é valiosa, realmente é virtuosa. Nós olhamos para Cristo, encontramos o valor dele, entendemos que ele é o Salvador da nossa alma. Para quem crê, ele é isso. Mas ele vai para o contraponto agora, vai fazer um contraste, né? Mas para os descrentes, aí ele cita Salmo 118, verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isaías 8,14, versículo 8. Pedra de tropeço e rocha de escândalo. Olha aqui para mim. A pessoa de Cristo, a pregação do Evangelho, tem caráter duplo.
ou salva ou condena. É o mesmo caráter da igreja para o mundo, né? Para uns é cheiro de vida, para outros é cheiro de morte. Se entender bem, a lei, a nossa lei, a Constituição, Código Civil, enfim, para alguns não tem problema nenhum. Não há problema no Código Penal para alguém que não é um assassino, para alguém que não transgride aquela lei. Mas para quem é, isso fala de um caráter duplo de uma mesma coisa. Cristo tem caráter duplo. O Evangelho tem caráter duplo. Para uns é salvação. Eu acho que foi semana retrasada, né, onde nós pregamos aqui na ceia, falando sobre a mensagem da cruz, que é loucura para uns, poder de Deus para outros, né? Caráter duplo. Cristo é uma pedra que para uns vai servir para uma grande construção, para outros só serve para tropeçar e cair. E quando ele fala aqui dos construtores, né, no versículo 7, que rejeitaram essa pedra, ele está falando dos israelitas, do povo judeu, que fizeram uma análise em Cristo, principalmente os líderes religiosos, fizeram uma análise em Cristo e disseram: esse não é o nosso Messias, não é o nosso Salvador. E convenhamos, ainda hoje, a quem olhe para Cristo e diz: esse ali não é o meu Salvador, não é o Salvador que eu estou esperando, não é o Salvador que eu quero, né? Porque cada um tem um Salvador, seu próprio gosto. A gente viu na semana retrasada que aprove a Deus salvar o mundo, salvar os homens pela loucura da pregação do Evangelho. Foi Deus que quis. Então a gente idealiza um Salvador, e quando a gente olha para Cristo e não vê o Salvador que a gente queria lá, a gente rejeita. É assim que se rejeita essa pedra que Deus elegeu. E aí eu queria ler com você para você ver que loucura é isso. Mateus capítulo 21, do versículo 42 ao 44. Porque ele diz que é uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa ou de escândalo. Vamos ver o que é isso aqui. Mateus 21, 2 ao 44. Olha lá. Jesus está falando ali com a casta religiosa da época, né, com os fariseus. E ele diz o seguinte: Jesus lhes disse: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, está falando dele mesmo, tornou-se a pedra angular. Não expliquei sobre isso, mas também não tem muito tempo. Era a pedra que dava partida para uma construção, né? Era a pedra de onde fazia ângulo, por isso que é angular. Fazia ângulo para a construção da casa. As paredes saíam assim, o alicerce saía assim, a partir daquela pedra principal, né? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. 4:3. Portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que deu os frutos do reino. Ele estava dizendo o seguinte: aquilo que era exclusivo para Israel vai ser tirado de Israel e vai ser entregue para um povo. Quem é esse povo? A igreja de Cristo Jesus. O povo de Deus eleito, espalhado em todos os tempos, em todas as eras, em todos os lugares. Os israelitas, os judeus, achavam que a salvação era uma prerrogativa deles. Mas Jesus está dizendo o seguinte: vocês rejeitaram a salvação, então não tem mais salvação exclusiva para vocês. Vai ser passado a outro povo, esse povo é a igreja de Cristo. E ele conclui no versículo 44: aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, pedra de tropeço. Quem já tropeçou numa pedra aí na calçada? Tem uma marca aqui no queixo de um corte. E, né, acho que quase todo jovem, né, foi jovem de verdade, criança foi criança de verdade, deve ter um corte no queixo. Foi tropeçando assim. Tem corte no queixo? Corte no queixo. Tropeçando assim. E Cristo Jesus, para uns, é um fundamento sólido onde você pode crescer como casa espiritual. Para outros, é um impedimento no meio do caminho. Você pode procurar salvação em muitas coisas, mas Cristo sempre vai ser uma pedra de tropeço. Você vai cair quando você se deparar com ele no meio do caminho. Então ele é pedra de tropeço porque alguns passam por ele e caem. Ele conclui: e aquele sobre quem ele cair será reduzido a pó. Essa é a segunda parte.
que é a rocha de escândalo, ou, na minha versão, de ofensa. Na primeira representatividade, rocha de tropeço, o cara tropeça e cai. Na segunda representatividade, é a rocha que cai em cima do cara e esmaga ele e destrói ele de uma vez por todas. E o Cristo que hoje é Salvador, um dia vai ser juiz. O Cristo que hoje é advogado, um dia vai ser juiz. Um dia, o Cristo que hoje oferta misericórdia e graça, um dia vai condenar os rebeldes, aqueles. Entenda isso que eu vou te dizer, isso é muito importante. O homem não é salvo ou não é condenado por aquilo que faz ou deixa de fazer. O homem não é salvo porque ele não reconhece Cristo como Senhor e Salvador. Deus quis assim. Se você não reconhece em Cristo o único meio de salvação, não importa o que você faça ou deixe de fazer, você já está condenado. Agora também, uma vez que você reconheça Cristo como Salvador, você não tem necessidade de ser perfeito. Você vai sendo aperfeiçoado a partir da obra que Ele vai fazer na sua vida e vai consumar isso no fim dos tempos. E eu vou caminhar para encerrar aqui. Então, Cristo Jesus, essa pedra principal dessa construção, ou é pedra de tropeço para quem não crê, ou é preciosa para a salvação daqueles que creem. E aí ele continua no versículo 8, isso aqui é espantoso, e eu acho que tem gente que não lê essas coisas aqui, né? Parte B do versículo 8 ele diz: são estes os que tropeçam na palavra. Quem? Sendo desobedientes, os desobedientes, para o que também foram destinados. Aqui o texto fala de duas coisas. Fala da responsabilidade do desobediente, mas ao mesmo tempo fala do decreto soberano de Deus sobre todas as coisas. Então, você precisa entender isso aqui. Deus decretou e determinou todas as coisas. Mas quem é o desobediente? Quem desobedece. São os desobedientes que tropeçam no Senhor. Mas foi assim que Ele determinou antes da fundação do mundo. Isso é um mistério. Eu não posso te dizer como isso se dá. Mas ao mesmo tempo que Deus determinou todas as coisas, nós somos responsáveis por negar obediência ao Senhor e Criador de todos nós. É o que está escrito no final do versículo 8. Eles foram postos para isso. Foi determinado que eles desobedecessem sim. Eles são responsáveis pela desobediência deles. 9, para a gente concluir. Vocês, porém, ele está fazendo um contraponto aqui. Se eles foram destinados para a desobediência e para a perdição consequentemente, vocês, porém, diz o versículo 9, são geração eleita. Geração eleita. Foram elegidos por Deus, eleitos por Deus, escolhidos por Deus. Sacerdócio real, e aqui fala do ministério pleno de Cristo Jesus, rei, sacerdote, profeta. O que Cristo é, a igreja de Cristo Jesus, que é o corpo dele, é também. Nós vamos reinar com ele um dia. Nós somos sacerdotes também, e nós somos os proclamadores da grande profecia, a pregação do Evangelho. Nação santa. O que é santo na Bíblia, irmão? Santo é separado, distinto, diferente. É isso que nós somos. Você precisa entender isso. Eu li uma frase esses dias, esqueci de printar, esqueci de guardar, mas alguém disse o seguinte: se nós não formos distintos do mundo, ou alguém não conseguir nos distinguir do mundo, nós somos inúteis. Se não houver uma distinção clara entre essa nação que é santa e entre o mundo que não é santo, nós somos inúteis. Israel foi escolhido, foi eleito, foi chamado por Deus para ser uma nação diferente. O que ele fez? Se misturou com as outras nações, viveu como as outras nações viviam, e hoje é incrível como você olha no contexto geral e é difícil identificar um cristão a partir do seu procedimento. Eu não estou falando de roupa não, tá? Começa pelo pastor dessa igreja que prega assim, vem assim, olhar para os irmãos, todo mundo aí com uma roupa que parece de todo mundo. Logicamente, uma roupa modesta. Não é roupa, né? Não é nem o jeito de falar, né? A gente tem o nosso crentez estabelecido. Fala varão, eu tento me libertar, mas é mais forte do que eu. Fala varão, e aí vai, né? Não é por isso que nós seríamos reconhecidos como uma nação santa.
É como você trabalha lá no seu emprego. É como você é esposa. É como você é marido. É como você é filho. É como você é mãe. Meu Deus, aquele filho ali é diferente dos outros filhos. Isso é ser uma nação santa. Esse funcionário é diferente dos outros funcionários. Isso é ser nação santa. Esse vizinho é diferente dos outros vizinhos. Isso é ser nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um nome. Isso tem duas implicações. Primeira, você não se manda. Segunda, ninguém pode tocar em você sem ofender o dono da sua vida. Você não se manda, você tem um dono. Segundo, pelo fato de você ter um dono, você está protegido, guardado, é a responsabilidade dele. Assim é Israel. Deus chamou Israel de menina dos seus. A igreja continua sendo. Quem toca em você, ele enfia o dedo dentro do olho de Deus. Você deve se alegrar com isso. Sério. Propriedade exclusiva de Deus. Aqui ele faz citação, de Êxodo 19, 5 e 6, Deuteronômio 6, do 7, do 6 ao 8, falando da igreja como falou de Israel no passado. E ele continua e ele fala da missão desse povo, que é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Foi para isso que nós fomos eleitos, para falar, para proclamar, para anunciar o quão grande é o nosso Deus, o quão misericordioso é o nosso Deus, o quão bondoso. Irmão, você precisa entender uma coisa. Antes de tudo na sua vida, como um cristão, o seu dever é proclamar o Evangelho. As virtudes desse Deus, que é bondoso, misericordioso, que deveria nos matar, nos esmagar pelo nosso pecado, mas providenciou um meio de perdoar cada um de nós em Cristo Jesus, seu Filho. Se sua vida não gira em torno dessa proclamação, você não entendeu o que é ser um cristão. Você foi chamado para isso. Aí depois você trabalha, aí depois você se forma, aí depois você casa, depois tu constrói casa, compra apartamento depois, proclama o Evangelho primeiro. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo num tempo onde 3.000 pessoas morrem num dia por causa de uma doença. E no final não vai importar se ele tem casa, carro, dinheiro, não importa nada disso, vai importar se o Evangelho foi proclamado. E houve a possibilidade de Deus alcançar essa pessoa por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso deve despertar em nós um senso de urgência. O Evangelho precisa ser pregado para ontem. Eu sempre disse isso para o Ageu, muito falo isso para o Ageu. Eu vou sair lá de onde eu trabalho um dia. Eu vou ser um grande advogado, vou botar todo mundo na justiça por vocês. Podem me procurar. Um dia eu vou sair de lá, mas eu tenho que deixar alguma coisa lá. A gente conversou, acho que deve ter umas 3 conversas atrás, ou 4, ou 5 que a gente conversa muito, Mas eu falei para o Leandro, um tempo atrás, Leandro, eu partilho com os outros o que eu tenho de melhor. O que eu tenho de melhor é Cristo. Você lembra disso? O que eu tenho de melhor a oferecer não é dinheiro. Eu não entendi o que oferecer. O que eu tenho de melhor a oferecer não é um churrasco na minha casa. O que eu tenho de melhor a oferecer é o Cristo de Deus que me salvou, me livrou do pecado, da condenação eterna, transformou a minha vida. E um dia há de me levar para estar com Ele eternamente. Se você não quiser partilhar isso com alguém, ou você não entendeu a grandeza disso, ou você é um egoísta. Se sua vida não gira em torno de dar água para o sedento, de dar pão para o faminto, eu estou falando uma linguagem simbólica, figurada, estou falando do Evangelho. Sua vida não gira em torno da proclamação do Evangelho, você é um egoísta. Estava conversando com um rapaz agora lá no trabalho. E aí ele falou que estava muito triste com as instituições religiosas. E ele falou que veio de uma igreja onde não havia assistência para os pobres. Ele falou para mim, poxa, quando você chega lá precisando de uma cesta básica, a igreja não dá não. Isso me arrebenta, para mim é o pior defeito que tem na igreja. Eu falei, ele falou, eu falei assim, eu conheço a igreja, eu sei qual é a igreja, e me permita dizer a minha opinião. Para mim, o pior defeito dessa igreja não é dar comida para quem precisa. O pior defeito dessa igreja é que ela abandonou o Evangelho faz tempo.
E por que Wesley abandonar o evangelho é pior do que não dar comida para o faminto? Lembra de Lázaro do rico? Lázaro tinha que comer? Sim ou não? O que aconteceu após a morte dos dois? É disso que eu estou falando. Quando a igreja abandona o evangelho, ela abandonou o único meio pelo qual os homens perdidos podem ser salvos da condenação eterna, porque o dia se aproxima. O dia se aproxima, é um dia de caráter duplo, gozo e alegria para alguns, mas tristeza profunda e aguda para outros. A fim de proclamarem as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua luz. E aí, se você tem dúvida, né? Eu vou encerrar agora. Você tem dúvida, Wesley? O que eu vou proclamar? Não sei pregar o evangelho. Ele dá uma cola aqui. Ele dá uma cola. E ele fala de 3 coisas que Deus fez por mim e por você. Primeira coisa que ele diz ainda está no verso 9, né? Aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Longe de Deus, o homem vive na escuridão, nas trevas densas, na obscuridade plena. O que Deus fez? Nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Segunda coisa que Deus fez, versículo 10: antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Segunda coisa, estava em trevas, vim para a luz. Segunda coisa, não era povo, agora sou povo. Não estava do lado de Deus, agora estou do lado de Deus. Era inimigo de Deus, agora sou amigo de Deus. Era órfão, agora fui adotado, sou da família de Deus. É o que Deus fez por nós. Se você quiser pregar o evangelho, diz para alguém que estava nas trevas: Jesus me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Mudou minha vida, mudou minha história. Meus olhos agora veem que a minha vida era uma desgraça e que o túmulo me esperava. Agora eu tenho uma esperança de que Cristo vai voltar e mudar todas as coisas e transformar tudo. Eu não era povo de Deus, eu era inimigo de Deus, eu era do outro povo, era do outro bonde, né? Bonde do príncipe das potestades do ar. Agora eu estou do lado de Deus. Agora eu sou um amigo de Deus, faço parte dessa nação santa, eleita, escolhida. E ele conclui: não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Você sempre tem que ter em mente, quando ele fala de misericórdia, ele está falando daquilo que nós deveríamos receber. Todo ser humano merece a condenação eterna. Todo ser humano merece a condenação eterna. E por misericórdia, em Cristo Jesus, Ele nos poupou dela. Ele não nos deu o que nós merecíamos. Graça, favor sem mérito. Misericórdia, um livramento gracioso daquilo que nós tínhamos que receber. Condenação eterna. Condenação eterna. Condenação eterna. Quer pegar o evangelho? Estava nas trevas, estou na luz. Quer pegar o evangelho? Não era povo de Deus, me tornei povo de Deus, amigo de Deus. Quer pegar o evangelho? Eu estava indo para a condenação eterna e agora alcancei misericórdia. Deus teve misericórdia de mim, meu coração está em paz e eu sei que Ele breve vem, vai me buscar e me tirar dessa terra corrompida. Amém? Nos coloque de pé para a gente orar em